Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com a graça, e não com manjares, que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. O texto que foi lido, ele é claro, quando mostra que nós precisamos apenas de duas coisas: doutrina bíblica e a graça de Deus. Doutrina bíblica e a graça de Deus. A palavra e a graça de Deus são as pernas que o cristão precisa para andar com firmeza. A palavra de Deus é o remédio e a vacina que nós precisamos todos os dias. O Salmo 119 e o versículo 9, ali mostra a palavra de Deus como vacina ou como remédio. Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Ou seja, já está doente, o mancebo pecou, o homem pecou, como é que conserta? Observando-o conforme a tua palavra. Quando é que a palavra de Deus é vacina, é preventivo? Ela te isenta, ela não te deixa pecar. É quando o salmista diz no mesmo Salmo 119 e o versículo 11: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Ou seja, você já pecou, corrija com a palavra de Deus, ela é remédio, ela vai purificar, expurgar o teu pecado. Mas se você ainda não pecou e não pretende pecar, receba também a palavra de Deus como um preventivo. Esconde a palavra de Deus no coração para não pecar contra Deus. Bendito seja o nome do Senhor. É só o que o crente precisa: a verdadeira doutrina bíblica, a palavra de Deus e a graça do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. A palavra é o remédio e a vacina. Pedro, ele se apropria da palavra de Deus, da palavra de Jesus para se levantar. Ele se apropriou do que Jesus havia dito para poder se levantar. Jesus disse: Pedro, olha, eu vou te dizer uma coisa. Quando tu ficares velho, hoje você é jovem, Pedro, mas quando tu ficares velho, outros te cingirão e te levará aonde você não quer ir. Pedro pega esta palavra, que podia ser uma palavra de desânimo, porque Jesus está dizendo que um dia Pedro, ele vai ter que ser conduzido pelas pessoas, ele não terá mais condições de se conduzir sozinho. Mas Pedro recebe esta palavra como uma promessa. Ele entendeu: eu vou envelhecer, não morrerei jovem. Aleluia. Quando prenderam Pedro para matar no outro dia, a Bíblia diz que Pedro estava preso, e a igreja estava orando na casa de Maria, pedindo: Senhor, solta Pedro, solta Pedro. E quando o anjo desceu à meia-noite para soltar Pedro, a Bíblia diz que Pedro estava fazendo o quê? À meia-noite, preso para morrer no outro dia. Pedro estava dormindo. Dormindo por quê? Porque ele sabia que mesmo que o inferno se levantasse para matá-lo no outro dia, ele não morreria, porque ele tinha a promessa de Jesus que ele ia envelhecer e ele ainda era jovem. Ele se apegou com a palavra de Deus para se levantar,
e sair daquela prisão de cabeça erguida. Bendito seja o nome do Senhor. Agora Jesus, que Ele é muito mais preventivo, Ele se apropria da palavra de Deus, não para se levantar, porque Ele nunca caiu, mas Ele se apropria da palavra de Deus para não cair. Quando Satanás sugere e diz: se tu és o Cristo, o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ele usa a palavra para não cair. Ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Enquanto Pedro usa a palavra para se levantar, Jesus usou a palavra para não cair. Bendito seja o nome do Senhor. Esta noite, se você já caiu, use a palavra e se levante em nome de Jesus Cristo. Mas se você ainda não caiu, use a mesma palavra para não cair. Bendito seja Deus. A outra perna que nós precisamos, além da palavra, da doutrina bíblica, puramente bíblica, nós precisamos da graça de Deus. Aleluia. A graça, meus amados, é a autenticidade do nosso ministério. A graça de Deus, ela é a coroa do ministério com sucesso. Bendito seja o nome do Senhor. Não existe ministério que preste sem a graça de Deus. Você pode se encher de conhecimento, você pode estudar grego, aramaico, hebraico, inglês, francês, pode estudar o que você estudar, todos os originais das Sagradas Escrituras, mas se Deus não te der a graça, coitado de você. Nós precisamos sim, aleluia, da doutrina, das palavras, mas nós precisamos da graça de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. A graça de Deus, ela é a atração do pregador. Aleluia. Um pregador sem graça está arrebentado, mas um pregador com graça, bendito seja o nome do Senhor. A graça de Deus é suficiente para enchê-lo de poder e de sabedoria, de sorte que o povo de Deus recebe a palavra por causa da graça manifestada em sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. A graça de Deus não precisa. Você, quando tem a graça de Deus, você não precisa ficar com medo, medindo as palavras com medo de perder o público, de perder a multidão. Não, quando se tem a graça de Deus, Jesus, Ele chamava as pessoas a si, debaixo da graça. Até os inimigos de Jesus respeitavam a sua ministração por causa da graça de Deus sobre a vida dele. O que João Batista pregava? Qual era a mensagem de João Batista? E onde ele pregava? Ele pregava no deserto. Ele ia para o deserto e as multidões corriam atrás de João Batista. João Batista nunca curou nenhum pinto. Ele nunca fez um milagre em todo o seu ministério. Aleluia. Mas ele tinha uma graça especial na hora da ministração. Mesmo que ele chamasse os seus ouvintes de raça de víboras, eles estavam lá para ouvi-lo todos os dias, por causa da graça de Deus na vida dele. Aleluia. Nós precisamos, a igreja precisa dessas duas pernas: palavra, doutrina bíblica, e a graça de Deus. Palavra e doutrina, doutrina e palavra, palavra e doutrina, doutrina e palavra. Um sermão sem doutrina, um sermão sem palavra, pode ser qualquer coisa menos sermão. Aleluia. A palavra ministrada, ela precisa ter doutrina, palavra de Deus. E perseveravam em quê? Em que os discípulos perseveravam? Em que a igreja primitiva perseverava? E perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, e em
toda a alma havia temor, reverência. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. A graça em Jesus atraía até as pessoas que não gostavam dele. Certa vez, as autoridades de Jerusalém chamaram os seus soldados e disseram: vai lá e prende o homem, traz ele aqui, traga o homem preso. E lá vai os soldados em busca de Jesus para prendê-lo. Mas eles foram no horário que não era bem apropriado para a prisão. Jesus estava pregando. Aleluia. Jesus estava pregando. E quando eles chegaram onde Jesus estava pregando, eles começaram a ouvir as palavras de Jesus. Sabe o que aconteceu? Nada. Eles simplesmente, Jesus termina o sermão, encerra o culto, impetra a bênção apostólica. Isso aqui é por minha conta, viu? A bênção apostólica. E todo mundo vai embora, inclusive os soldados. Quando os soldados chegam na presença das autoridades, eles perguntaram: cadê o homem? Diz: que homem? O homem que vocês foram prender. Sabe, Jesus, nunca alguém falou como aquele homem fala. Aleluia. O que era a graça de Deus? Bendito seja o nome do Senhor. Nunca perca a graça. Crente, graça não é só para pregador, a graça é para crente. O crente tem que estar submerso na graça de Deus, está firmado na palavra, na doutrina, mas sempre mergulhado na graça de Deus.